o esclarecimento, que as intuições desses momentos possam se fazer presente nos nossos corações. Que o teu amor, Senhor, nos envolva, agradecendo o amparo dos espíritos amigos, dos protetores, dos trabalhadores de cada casa aqui presente, nessa união fraterna, de compreensão e entendimento. Que possamos juntos vibrar pela melhora do nosso planeta, de tantos que estão passando por dificuldade nesse momento. Que Jesus possa envolver a todos nós, aliviando as nossas dores e auxiliando e erguendo a nossa fé. Que assim seja. Bom, nós passamos em PDF. Qual que é a ideia? Como eu nem sei se todo mundo, né, tem esse livro, que é a tradução que nós estamos usando, então o que eu fiz? Eu coloquei na íntegra para que vocês possam, para quem não tem acesso ao livro, possam ter acesso à tradução que a gente está lendo, e aí que toda semana a gente possa fazer a leitura prévia, dar uma estudada, anotar, às vezes, as dúvidas ou os apontamentos que pudesse ser falado, para que a gente possa ir fazendo um bate-papo, fazendo cada parte, né, que nós possamos, cada um, aí colaborar ou perguntar alguma coisa, ou completar, né, conforme achar necessário. Eu coloquei aqui a introdução da primeira edição publicada em janeiro, né? E também dividi com vocês, né, uma comparação, que isso já foi passado, né? Isso já está à disposição de vocês, mas aqui só da introdução, né? O que tem de inserção, de alteração, ou então, né, o que sofreu 5 intervenções, né? Então deixo aqui, não vou ficar lendo, porque se vocês têm, mas quem quiser fazer um estudo mais aprofundado para comparar linha por linha, contexto por contexto, aqui está separadinho aqui só da introdução, né? Essa introdução no livro ela é pequena, né? Ela tem basicamente, acho que 2 folhas, né? Mas já temos aqui algumas alterações depois da publicação. Na verdade, 1, 2, 3 páginas, né? Aqui no livro que eu estou na minha mão aqui. Então, eu fiz alguns grifos aqui que Kardec chama atenção para essa nova obra, não é? Ela constitui um passo adiante, né, nas consequências das aplicações do Espiritismo. Então, como é que nós vamos aplicar em verdade todo o material, todo esse conhecimento? É disso que vai tratar a obra. Conforme indica o título, né, ele compõe o objeto de 3 tipos de estudo: a Gênese, os milagres e as predições. E as suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então, Kardec já está dando uma introdução aqui que ele vai falar disso, né, aqui no parágrafo seguinte, que são 2 forças no universo: o elemento espiritual e o elemento material. E essas leis aqui, da Gênese, do milagre e das predições, né, e as suas relações com que leis? Com as 2, mas principalmente com o elemento espiritual. Então, Kardec começa a separar 2 ciências: a ciência material e a ciência espiritual. Então, nós temos que ter esse olhar, né, para que a gente não se perca na obra de Kardec, como nós vamos estar percebendo os ensinamentos que Kardec e os espíritos vão estar
inserindo nessa obra, né? Então, da ação simultânea desses dois princípios, resultam fenômenos especiais, que se tornam naturalmente, né, se não considerarmos um dos dois. Então, tudo que acontece, para nós que estamos estudando o Espiritismo, não existe fenômenos dissociados um do outro, né? São duas forças que estão regendo isso. São dois elementos. Olha o que ele fala aqui, ó. Da ação simultânea desses dois princípios resultam os fenômenos especiais, que se tornam naturalmente inexplicável se não considerarmos um dos outros. Então, se a gente quiser separar isso como desprezando um, nós não vamos, em verdade, estar compreendendo tudo isso, né? E aí ele vai dar um exemplo, do mesmo modo que a água, se você, né, seria inexplicável se você levasse em conta ou tirasse um desses dois elementos, né? Então, não sei se nesses dois parágrafos aqui, se vocês quiserem completar ou contribuir. Não, eu acho só a questão da introdução, né? Da gente se atentar ao fato de que o livro tem essa divisão, né? Das três partes, os milagres, as predições, né? E que quando a gente for estudando, né? Elas se interrelacionam, mas a ideia, né? De Kardec, eu acho que durante todo esse livro, foi um estudo sistemático mesmo, como ele já vinha fazendo nas obras anteriores, para relacionar, né, o que os espíritos estavam falando com aquilo que já estava dito na Bíblia e que já era uma concepção religiosa, né, da época. Então, eu acho que tendo essa ideia, né, em mente, fica mais fácil para que a gente não perca o foco também, né? Porque tem muitos assuntos que vão sendo tratados e que às vezes parecem até estarem distantes disso, né? Mas, na verdade, o objetivo, ao meu ver, né, de Kardec, era realmente trazer aquelas concepções que eram dogmáticas e que eram de uma hermenêutica já religiosa para realmente contestar e trazer qual era a ideia dos espíritos sobre aqueles temas, né? De uma maneira que não é só a ciência da época que ele vai trazer, mas também essa ideia de contestação e de que realmente os espíritos tinham muito a falar a respeito desses temas todos, né? Como, por exemplo, no finalzinho, né, do livro, a gente vai ver sobre essa questão das predições, né, como que Kardec, como os espíritos colocaram que isso realmente iria ter desdobramento em relação à humanidade, né? E a diferença disso para a interpretação que era dada até aquela época, né? Aqueles escritos todos. Né? E aí a gente vai juntando, né, a questão da psicologia e da ciência da época para poder ver qual que era a sistemática que ele usou, né? A universalidade, eu acho importante também a gente sempre se atentar a esse aspecto, né? A universalidade do conhecimento, a verificação também, né, de todas essas questões, porque quando ele pergunta todos esses temas aos espíritos, ele também está tentando, de alguma maneira, fazer uma nova, um novo conceito ali, né? Tirar um pouco daquele conceito de uma fé cega, né? E realmente trazer alguma luz de razão para esses temas. Lembrando, né, que ao estudar a Gênesis, os milagres e as predições, nós não podemos cair que milagres, predições está destituído do elemento material, porque isso
tudo isso que nós vamos ler aqui nessa introdução e nos caracteres são fundamentos que nós não podemos criar teorias que resvalem isso, né? Ou que invalidem essas colocações. Então, isso é muito importante. E ele vai falar aqui que, ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o espiritismo dá a solução para uma imensidão de fenômenos não compreendidos ou sequer considerados, né, por esse motivo, inadmissível por certas classes de pensadores. Porque se a gente fosse pegar todos os estudiosos, todos os pensadores, todas as escolásticas, até antes de Kardec, obrigado, até antes de Kardec, isso não é sempre separado, né? A religião é religião, não conversa, não pactua com a ciência é uma coisa, a religião é outra coisa, e isso não pode se fundir. Então, isso era muito forte até hoje, isso é muito presente, né? E no espiritismo, essas coisas, são um complemento da outra. Não dá para entender, não dá para avançar se nós desprezarmos uma ou outra, né? E você sabe que eu estava vendo esse tema por essa semana, né? Estudando sobre ciência mesmo, e o quanto a ciência atualmente, acho que teve uma publicação em 2014, a intenção cada vez mais, né, dos cientistas é separar toda a parte de alma, de conceitos que não tenham assim uma comprovação, eles querem tirar, ou seja, nada que seja intuitivo, que seja da alma, que seja, por exemplo, estudos quânticos, né? A gente ouve falar muito no Espiritismo sobre esses estudos e essas questões todas, mas na ciência, realmente, eles não aceitam, porque eles chamam isso de pseudociência, inclusive, né? Não há aceite nenhum atualmente, praticamente em termos acadêmicos, né? Muito pouco, que realmente esse tipo de abordagem seria uma ciência. Então, a humanidade ela acabou se separando cada vez mais, né? Tinha no início essa junção, né? Quando era a época de Kardec, havia ainda um pouco, né, de junção das coisas, né? De um pouco de ciência, estava ali um estudo da alma, um estudo de algo a mais, mas eu acho que atualmente parece que há uma cisão maior, né? Quando eu fui ler essa parte aí do estudo, eu falei, nossa, parece que agora teve uma separação maior do que era antes, né? Cada vez mais por dados empíricos, evidências, né? E o ceticismo está sendo, como se fala assim, enaltecido, inclusive isso é uma das coisas que mais os cientistas querem fazer, realmente enaltecer que seja cético e que não haja interferência nenhuma de religião, né? E isso está sendo bem colocado assim nas universidades, né? Eu acho que é uma coisa que não está caminhando para o contrário em alguns locais, né? Muito a gente está vendo uma separação, né? Mas sobre esse ponto, né, que você estava falando a respeito da questão, agora me perdi, viu? Mas você falou um ponto que eu estava lendo no Evangelho essa semana, né? Eu falei, nossa, o Evangelho no Lar trazendo uma coisa que era interessante, mas a hora que você voltar, acho que eu vou lembrar, porque me deu um branco agora. Uma coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é entender o que Kardec está falando, né, como uma solução racional. Porque se uns deixando de considerar os dados positivos da ciência, o outro deixando de considerar o princípio espiritual, e assim ficam girando em círculos sem chegar a lugar algum. E isso nós precisamos entender que também do nosso lado, enquanto movimento espírita, muitas vezes existe um esforço, eu já escutei palestrantes às vezes nesse sentido, de também desprezar ou não se incentivar o estudo da ciência atual para que a gente possa cada vez mais
compreender e dialogar com a espiritualidade. Que na época de Kardec, ele vai falar aqui, ele não fala tudo. Ah, E lembrei. O que eu vi lá no Evangelho, Arthur, é que ele fala de Moisés, né? Moisés tinha a questão, né, de alguma dos mandamentos principais, ele ter uma ideia divina, mas os outros, Kardec coloca que as outras princípios que ele colocou para o povo dele, ele mesmo, né, que fez, porque ele precisava ter uma ordenação ali, uma disciplina para Ele levar vai falar, aquele ele povo, vai né? falar mais para frente essa parte, tem aí inserida. Ele precisa da disciplina para levar aquele povo de um lugar para o outro. E aí a gente, quando estuda, muitas vezes na casa espírita, a questão disso tudo, a gente tem uma ideia ainda do milagre, e de que aquelas pessoas, por exemplo, no Egito, elas foram, vamos dizer, atacadas por uma ira divina, né? Ah, o gafanhoto é uma ira divina, a morte dos primogênitos. E a gente sabe atualmente que não é isso, né? Que houve questões que hoje a gente conseguiria explicar, né? Poderia ser os primogênitos morreram por um vírus, por uma bactéria, por algo que eles pegaram em comum ali, né? E não porque foi uma ira divina, né? Mas naquela época se usou essa ideia para que aquelas pessoas pudessem acreditar nele e realmente ter força para sair daquele lugar, né? Só que isso a gente manteve até hoje, né? Muito desses conceitos a gente acaba até hoje pensando assim: ah, Deus mandou a pandemia como um castigo para matar as pessoas que precisavam, ou para aquelas que o karma tinha a ver com isso. Então, é nesse sentido que eu acho interessante a gente ter um olhar, né? Que a ciência vem esclarecer que Deus não vai desfazer das suas próprias leis, né? Da lei da matéria, que é o que nos rege, não vai acabar, né? Não vai ser derrogada por Deus para fazer algo, né? Contra a humanidade, né? Então, não é Deus que está causando uma coisa assim, né? Um fenômeno que é imaterial ou alguma coisa que foge, né, das leis que atuam no planeta, né? Porque aí a gente estaria falando de uma força totalmente contrária a essas leis, né? E contrária ao amor divino também, né? Que criou as leis. Então não tem nada a ver, né? Isso que eu achei interessante nessa leitura do Evangelho, né? Eu falei, quando for o dia, eu vou levar, porque casa bem com a Gênese, né? Essa questão. Então, nós precisamos ter bem em mente isso, né? Que o Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-los com conhecimento de causa, né? Naquilo que aqui tratamos, a importância do tema nos impõe o dever de evitar qualquer precipitação. Então, Kardec vai estar nos orientando aqui que o Espiritismo, se nós não entendemos alguma coisa, não adianta a gente querer passar isso de uma forma misteriosa, de uma forma oculta, uma forma que não é clara. Se nós não temos a capacidade de entender, o Espiritismo pede: busque a união com a ciência, né? E a ciência, desde não desprezando nada, mas e também não refutando a ciência da agora, porque às vezes eu vejo também um movimento contrário, né? Olha, despreza a ciência atual e vamos ficar com Kardec, fazendo uma leitura de Kardec da ciência do século XIX. Então, também isso é uma coisa que nós precisamos ficar muito atentos, porque o pessoal às vezes fica só mergulhando, né? Numa, na parte mais do Evangelho e esquece de aprofundar, de estudar, e aí a gente vai criando misticismo, nós vamos separando uma coisa da outra. Então, nós precisamos tomar esse cuidado, porque a recomendação de Kardec é que isso não anda separado, pelo contrário, isso anda junto.
Então, o que Kardec está falando aqui? Antes de entrar no assunto, pareceu-nos necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens. Então, existe um papel respectivo, é junto dos espíritos e dos homens na nova doutrina. Essas condições preliminares que afastam dela qualquer ideia de misticismo constituem o primeiro capítulo. O primeiro capítulo que nós vamos entrar, intitulado Caracteres da Revelação Espírita, pedimos que se atenha com seriedade a esse ponto, porque, de certo modo, ali está o 92 características da revelação espírita. Se nós não nos atentarmos, Kardec já vai deixar um alerta. É um nó que, se não desembaralharmos, nós vamos criar, sim, sistemas, nós vamos pender a doutrina para qualquer coisa que vai fugir dos conceitos ou das características da doutrina espírita. A doutrina é e só poderia ser o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Então, a doutrina espírita não é o ensinamento de um espírito. Ela é a concordância da coletividade, né, e pela unidade de princípios. Então, somente com essa condição, ela pode se dizer doutrina dos espíritos, no plural. De outro modo, Kardec orienta, seria apenas a doutrina de um espírito. E só teria o valor de opinião pessoal. Então, quando a gente pega, por exemplo, o movimento espírita Valida Rustang, um exemplo aqui, que é um médium, né, que está tendo a comunicação, e ali você joga aquilo. Então, nós precisamos desprezar isso? Não, mas nós precisamos entender que aquilo é a opinião pessoal de um espírito. Essa opinião pessoal de um espírito, ela está consonante, ela está concordando com a doutrina espírita? Isso é outra coisa. Então, nós temos uma avalanche de literatura que são opiniões pessoais de um médium e um espírito. Isso está alinhado com a doutrina espírita? Bom, aí nós precisamos estudar, nós precisamos avaliar, nós vamos precisar ver se tem concordância ou não. Isso denigre aquele espírito e aquele médium? Não. Mas nós não podemos misturar as coisas. Olha, tudo que aquele médium falou é espiritismo. Nós precisamos estudar, nós precisamos analisar, nós precisamos ver generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, a condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. E isso tanto é que a introdução da publicação de janeiro de 68, em várias edições foram tiradas. Porque Kardec está sendo severo no sentido de alertar, primeiro, exaltar os caracteres que ele está inserindo e pedindo uma atenção especial, porque ali é o nó da questão, que é esse primeiro capítulo que nós vamos entrar. E a segunda coisa é a generalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos, e não de um espírito. Então, nós precisamos ter essa cautela, ter esse olhar, né, que na fala de Erasto, ele vai dizer, olha,
é melhor vocês rejeitarem 10 verdades do que vocês aceitarem uma mentira. Porque essa mentira, ela vai contaminar e ela pode ter um desdobramento tão grande que a gente pode gerar conceitos e conclusões que vão nos aprisionar e não vai libertar. Então, esse é um alerta que Kardec faz na introdução. Ele vai continuando assim, ó, essa coletividade concordante de opiniões dos espíritos, submetida, só a coletividade concordante dos espíritos vale? Não, submetida, além disso, ao critério da lógica. Constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Para que ela fosse alterada, seria preciso que a universalidade dos espíritos mudasse de opinião e que eles viessem um dia dizer o contrário do que disseram anteriormente. Então, se os caracteres da doutrina espírita for mudado, o Kardec está deixando um alerta. Olha, se vocês forem mudar alguma coisa, isso precisa passar pela concordância da universalidade dos espíritos. Precisa passar pela unidade de princípio que eles estão falando e precisa passar pelo critério da lógica e a utilização da razão. De um grupo, não é de um encarnado. Por isso que o trabalho é junto, né? Então, o Livro dos Espíritos só viu seu critério se consolidar porque é a expressão de um pensamento coletivo, geral, né? Foram sucessivamente completados e desenvolvidos em consequência do ensino progressivo dos espíritos. Isso é muito importante, né? A gente lê, né? O Marcos aí pode falar, a Márcia, eu não tô vendo os outros, tá? Deixa eu ver aqui. Tem o Crispiniano, né? Não sei se o Ravaz está aí, não sei se ele saiu. O ensino é progressivo, não é uma coisa estática, parada no tempo. E se é progressivo, Kardec também evoluiu nesses 12, 13 anos que ele trabalhou. E isso teve desenvolvimento, isso teve pesquisa. E então nós não podemos ler o primeiro livro dos Espíritos como a gente lê a Bíblia, tirando de lá qualquer frase solta, falando que é uma verdade inconteste. Porque a própria espiritualidade foi organizando as ideias e os conceitos a partir do momento que Kardec e o grupo entendiam o que eles estavam falando. Por isso que ele é desenvolvido em consequência do ensino progressivo. Então, a coisa é, né? Se o Espírito de verdade vai ficar com a gente eternamente, né? Então, tem muito ainda para ser revelado, para avançar, né? Como diz o André Luiz Ramos, 5% do que nós vemos de matéria, né, é o que nós conhecemos. Então, muita coisa tem que avançar, né, nesse sentido. E o último finalzinho aqui que Kardec fala, para vocês comentarem, né, o mesmo escrúpulo, né, com o mesmo critério, tendo presidido a redação de nossas demais obras, permitindo-nos, com absoluta verdade, dizer segundo o Espiritismo. O Espiritismo significa a doutrina dos espíritos, no plural. Porque estamos seguros, diz Kardec, de sua conformidade com o ensino geral dos espíritos. Por isso que tudo é segundo o Espiritismo. O mesmo ocorre com esta obra, que por motivos semelhantes podemos apresentar como complemento das anteriores. Com exceção, olha o alerta que ele vai fazer aqui, com exceção, porém, de algumas teorias ainda hipotéticas que tivemos o cuidado de indicar como tais e que devem ser consideradas como opinião pessoais, até que sejam confirmadas ou contraditas, a fim de que não pese essa responsabilidade sobre a doutrina
Então, o que ele está falando aqui? Nós vamos ver na obra que ele utilizou da ciência da época, ele utilizou de mensagens de Galileu, escritas por Camilo Flammarion. Ele vai buscar orientações com outros pesquisadores, ele vai estudar, ele vai trazer conceitos, aonde ele fala que isso são teorias ainda hipotéticas, que ele vai levantar com o que ele tinha na mão, já alertando, olha, aquela frase, se por acaso, né, a ciência comprovar algum ponto ou que vier a contribuir ou desmentir aquele ponto no espiritismo, fique com a ciência e continue com a doutrina. Então, essa sabedoria, essa simplicidade que Kardec faz, né, eu já escutei palestrantes renomados, invalidando a obra da Gênesis, porque Kardec errou na colocação da composição da Lua, que é na mensagem lá de Galileu. Então, eles invalidam a obra inteira porque Kardec errou naquele ponto. Ou quando ele vai colocar a teoria lá da beleza, e aí é uma hipótese, porque era o que estava estudando lá, e aí colocam Kardec como racista. Então, nós precisamos entender que Kardec está utilizando dessa parte que era a mão do homem aqui, o homem encarnado, para começar a fazer paralelo, para entender o que a espiritualidade estava dizendo. Então, se a gente não entender isso, nós vamos fazer uma lambança, né? E o que ele vai nos alertar aqui? Por sua vez, os leitores assíduos da Revista Espírita encontrarão nela, na Revista Espírita, todas, né, os 12 anos, na forma de esboço, a maioria das ideias desenvolvidas nesta última obra, que é a Gênesis, conforme procedemos também com os livros anteriores. A Revista Espírita representa para nós um terreno de ensaio destinado a sondar a opinião dos homens e dos espíritos sobre certos princípios, antes de admiti-lo como partes constituintes da doutrina espírita. Então, nós vamos também tomar cuidado. Vamos pegar uma frase solta da Revista Espírita e falar, Kardec falou na Revista Espírita. Está valendo. Não, pode. São ensaios sobre certos princípios, antes de admiti-lo como parte constituinte da doutrina. Parte constituinte da doutrina está dentro da obra. A gente vai achar solto na Revista Espírita, que vai servir de subsídio, mas nós precisamos tomar cuidado. Como a gente lê, como que a gente entende Kardec, para não cair num fatalismo de fazer o mesmo movimento da Bíblia. Eu abro a Bíblia em qualquer lugar, tiro aquilo lá, e aquilo é a palavra de Deus, e é a verdade que não pode se contestar, né? Então, e quanta coisa tem também na Bíblia que a linguagem também mudou, né? O significado. Então, essa leitura ela tem que ter vários critérios, né? Tanto da linguagem quanto esse também, né? Que há muitas coisas que você não vai conseguir levar ao pé da letra, né? Aí seríamos, de novo, aquela questão da fé cega, né? Sem o raciocínio, né? Fé cega e obediência passiva. Né? Exatamente. Aí eu falo para o Marcos, Marcos, vem aqui, toma água fluidificada, faz tal coisa, dê 2 cestas básicas, e tudo vai... Né? E aí a gente vai conduzindo, né, os nossos movimentos em cima de direcionamento. A gente acha que vai melhorar assim, né? Tomando um passo, dando uma cesta básica. Não, mas é questão de não que não possa fazer, a gente pode fazer, mas sempre estarmos analisando com critério e raciocínio lógico o que está acontecendo, para que a gente não caia na... A mesma coisa pode acontecer com o plano espiritual. Eu estou lá com o meu orientador espiritual, eu estou na reunião mediúnica, e cada dia da reunião mediúnica está lá o espírito comandando, coordenando e me orientando o que eu tenho que fazer. Daqui a pouco, eu não vou dar um passo sem perguntar para ele. Então, eu vou criando... Porque se uma dependência, né, Arthur?
a doutrina é de libertação, né, e é o consolador, ela não é de aprisionamento e nem de dependência. Porque se é para eu ficar dependente de um médium, da casa ou de um espírito, eu estou no caminho errado. Não porque é um alerta, é um despertar, porque senão nós estamos fugindo da proposta do espiritismo. Então, podemos até fazer, e às vezes é válido por um período, mas nós estamos aqui num estudo da última obra e nós temos que dar uma puxada para, olha, vamos, né? Porque para a gente não ficar refém de ninguém, nem de palestrante, nem de médium, nem de espírito e nem da casa. Porque senão, tudo que eu preciso fazer, eu preciso pedir bênção para alguém. Então, cuidado para não virar processo obsessivo, às vezes, nós obsediando nós mesmos ou obsediando os outros, porque essa relação, né, de obsessão é uma relação de dependência. Né? É uma relação que você fica ali... É uma muito... codependência, né? Porque a casa fica dependente do frequentador, né? E o frequentador dependente da casa. Então, aí a gente tem uma codependência grande e ao invés de a gente, às vezes, estar evoluindo, a gente está se acomodando, né? Numa situação assim, né? Se acomoda e é mais fácil, né? A gente achar que a solução vai vir do espírito ou do médium e que a gente não vai ter que ir atrás, né? É mais fácil. Seria aquele, como se falasse assim, antigamente tinha a figura do padre e do confessionário, né? E bastava ir lá e rezar umas 10 Ave Maria, uns 10 Pai Nosso, que estava tudo resolvido, que você podia ir embora em paz. E a gente está querendo tomar o passe dessa maneira também, né? Como se fossem uns 10 Pai Nosso, umas 10 Ave Maria. Mas é interessante assim, não é que o passe não tenha a sua eficiência, Sim. Não é que a água fluidificada não tenha a sua eficiência e às vezes a sua necessidade em momentos da nossa vida. O que nós estamos falando é cair no extremismo da dependência, porque a dependência é a fé cega e a obediência sem raciocínio, a obediência passiva, né, que Kardec falava. Qual é a sua opinião, Arthur, para que o ser humano ainda queira e aceite isso, né? O que leva, né, a gente a criar essa dependência? Você que já está há bastante tempo aí, né, vivenciando a experiência dos centros, como é que você acredita, por que o ser humano ainda precisa disso? Qual que é a questão que nos aprisiona ainda a esses rituais? Eu entendo que faz parte de um processo evolutivo. Nós precisamos desenvolver a inteligência para poder, depois da inteligência, desenvolver a moral. E não é nunca o contrário. Então, quando nós precisamos entender isso. É o medo, será? Que leva muito. Não, mas por quê, Melissa? Nós, para raciocinarmos com sabedoria, eu só consigo ajudar, o amor ele entra nisso. Mas um amor ainda primitivo, ele não deixa de ser amor. Mas ele tem uma amplitude de ajuda muito restrita. É diferente. Se você pegar o amor do Cristo, aliado com a inteligência e o conhecimento dele, isso faz com que você construa um tônus como um ser de alma. Quando a gente separa essas coisas também, às vezes a gente se perde. Não é? Então, Kardec às vezes vai falar assim, olha, se você for avaliar uma pessoa aqui no planeta, entre uma pessoa que muito sabe e a que muito ama, fique com a que muito ame. Perfeito? Certo? Perfeito. Por quê? Porque aquela que muito sabe, não necessariamente ela está ali desenvolvida moralmente. E haja visto o que está acontecendo, né? É só dar uma olhada no planeta. Então, ok, mas isso não serve de regra para tu, porque porque você só vai conseguir desenvolver a moral a hora que você desenvolve intelectual. Isso é uma regra. Nós vamos ver isso na obra. Então, conforme nós estamos desenvolvendo a inteligência, ainda nós estamos com muito instinto fisiológico muito latente. Por quê? A moral
que está aliada à vontade e à vontade no bem, que vai sobrepor as inclinações do mal. Quanto eu estou inclinado ainda sem o desenvolvimento moral, o que está avançando e acontecendo comigo? Medo, que é fisiológico, né? Tristeza, alegrias físicas, né? Raiva. Essas coisas, elas são da alçada da fisiologia. E nós não desenvolvemos as qualidades e as potencialidades da alma, em verdade. Então, quando eu não entendo todo o processo e o que eu estou desenvolvendo é mais aliado com o medo vai me paralisar. Então, percebe? Então, esse domínio todo, ainda essa fase que nós estamos, ela acaba sendo um pouco natural, né, por conta da nossa tendência mais instintiva ainda do que racional com desenvolvimento moral. Né? Então, isso é uma confusão. Então, nós vamos ver as nossas melhores mentes, né, produzindo armas de destruição em massa. Nós vamos pegar os nossos melhores químicos e trabalhando, às vezes, para a morte e não para a vida. Então, Arthur, como que você, assim, veria que seria a melhor forma da vivência espírita, né? Diante de que você estuda bastante, tem um conhecimento amplo, né? Eu acho que é uma coisa interessante a gente colocar também as nossas opiniões nesse sentido, né? O que seria para você uma vivência espírita nesse sentido que libertaria ao invés de aprisionar e que poderia levar o ser humano realmente a uma melhora moral, né? Um pouco diferente dessa vivência mais dogmática, né? Com mais dependência, né? Qual seria a sua sugestão aí para a vivência? Se nós pegarmos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Erastus, ele vai fazer uma referência a Santo Agostinho. E ele vai falar da obra Confissões. Não é uma obra espírita. Confissões de Santo Agostinho é uma obra escrita por Santo Agostinho encarnado. Ele vai falar dessa obra e vai pedir para que nós estudássemos ela, não só lêssemos. O que o Santo Agostinho vai propor? Ele vai propor lá na página 100 e pouco lá, que se nós pararmos de mentir para nós mesmos, e a reflexão é sempre comigo, se eu parar de mentir, aquilo que está chegando para mim, que eu estou percebendo pelos meus sentidos, e que eu estou percebendo pela percepção da alma, aquilo tem um impacto no meu corpo fisiológico e no meu ser enquanto alma. Se eu avaliar, raciocinar e separar e agir sem a mentira, sem a má intenção, Santo Agostinho vai falar que aí é que nós vamos encontrar a verdade. Não é a verdade de Deus, a verdade do planeta, a verdade da psicosfera, a verdade da nossa ação na matéria. Entendi. Porque a matéria e o espírito, elas estão indissolúveis. Então, seria uma humildade, né? Então, um encontro com uma verdade, até em termos de humildade, para você poder o que eu estou fazendo? enxergar. Analisar. O que eu estou fazendo? Se eu estou fazendo um negócio que é errado, eu não devo fazer. E ser coerente. E se eu estou vendo um negócio que é certo, eu devo fazer. Uma outra coisa também que me vem muito à mente, né, quando eu acho você que vai assunto, ser a diferença para que a gente possa... É a questão do pensamento, né? A gente ouve muito que o pensamento positivo e elevado, ele vai te ajudar a ter essa compreensão, né? Vamos dizer que se você mantém pensamentos elevados, né? Agora, o que muitas vezes eu vejo é que a pessoa, ela coloca como se fosse uma regra. Eu preciso pensar positivo, eu não posso pensar o mal. Eu preciso pensar positivo, eu preciso pensar o bem, porque senão
eu não vou conseguir sair da atmosfera terrestre pesada, né? E de todos esses problemas advindos aí da nossa época. E como é que você vê isso? É uma coisa que você consegue se impor ou é algo que você naturalmente vai adquirir, né, com essa vivência de uma verdade sua, né? Então, mas tem a ver, a gente vai aprender tudo isso, né, com esses caracteres da revelação espírita. Porque o que vai acontecer, no meu entender? Quando a gente para de mentir e age com sinceridade, isso não quer dizer que nós vamos acertar, primeira coisa. Porque o erro faz parte do processo. Então, isso também é uma coisa que tem que desmistificar. A fé sem obra é morta. Então, eu ficar só em contemplação, só pensando no bem e nunca agir no bem, porque eu penso no bem para fugir da reverberação interna que eu estou sentindo de raiva. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar isso. E você só trabalha isso na oração, é a ação da hora. Então, orar e vigiar é uma prerrogativa do Cristo, mas ir e pregar o evangelho. Então, eu tenho que estar aplicando para poder ir provando. Nós estamos no mundo de prova. Eu tenho que provar isso na matéria. Então, se eu estou com um problema de dependência química, né, e meu pai me retira daqui, me leva para um mosteiro, na melhor clínica, eu vou ficar lá 3 anos. Bom, não tem álcool, não tem bebida. Você Eu vou vai estar ficar lá. bem ali, né? Não tem como. Só que se eu não me modificar internamente, a hora que eu tiver que provar, lá naquela festa, né, do casamento, não sei o quê, e as coisas estão rodando na minha frente, como é que eu vou me comportar? Então, essa mudança, ela tem que ser atitude, e a atitude é da vontade. A vontade é a qualidade da alma. Então, isso está relacionado diretamente com o Santo Agostinho. Então, o Jesus vai falar assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Então, isso aí é passo por passo. E esse negócio de, eu não vou fazer porque eu vou errar, eu não vou fazer porque eu vou pecar. Isso é uma outra questão, né? A pessoa fica tanto medo que paralisa, faz mais nada. Mas não tem nada a ver. Porque como é que eu vou saber o que é bom e o que é ruim? Bom, eu vou pegar uma planta, pôr na boca. Me agradou? Não me fez mal? Bom, beleza. Pus o negócio, deu reverter. É ruim. Então, eu preciso experimentar as coisas. Então, eu vou ter que agir na matéria e vir experimentando para poder ir escolhendo. Isso tem um período. Agora, quando eu começo a escolher com má intenção, começa a responsabilidade. A responsabilidade só vai começar quando a gente agir na vontade. E aí a vontade é a qualidade da alma. É a alma se impondo na matéria. Se eu ajo só por instinto, né, eu só vou... Eu não tenho responsabilidade. Eu vou lá, mato alguma coisa para comer. Foi a fome que levou eu a fazer aquilo. Né? E agora, a hora que eu começo a extrapolar tudo isso, né, talvez passe parte disso pela obra aqui. É interessante aqui, olha a importância que Kardec está dando para os caracteres da revelação espírita. E em 1867, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Kardec já inseriu os caracteres da revelação espírita. Aí ele não estava contente com isso. Na Revista Espírita de 68, né? 67, setembro de 67, fevereiro de 68. Ele insere de novo na Revista Espírita. E depois, ele não estava contente com o negócio. Muitas pessoas consideram o artigo publicado sobre esse título em setembro de 67 e que, completado, forma o primeiro capítulo de A Gênese como próprio a dar a conhecer o verdadeiro caráter da doutrina espírita. E, ao mesmo tempo,
como uma refutação de certas críticas. Então, ali nos caracteres, ele vai ter a característica e vai servir também de refutação de várias correntes contrárias, né? De várias críticas. Em consequência, elas pensavam que seria útil a propagação da ideia espalhar esse artigo. Para obtemperar o seu desejo, fizemos uma tiragem à parte do primeiro capítulo da Gênesis, numa brochura que será vendida nas mesmas condições que as simples expressões. 15 centavos pelo correio, 20 centavos, pá, pá. Isso aqui, ó. Essa brochura, esse caderno, foi editado por Kardec em fevereiro de 68, né, apartado da Gênesis. Olha a importância que ele deu para esse primeiro capítulo. Ele inseriu em 67. Em 68, ele cita de novo na Revista Espírita. Aí ele publica um caderno. E depois ele publica na Gênesis. Né? 4 vezes. Então, eu acho esse capítulo assim, imprescindível. E para a gente ter a noção, para quem quiser estudar, né, só nesse primeiro capítulo teve 16 intervenções. Né? E aqui está relacionado, quem quiser depois pegar, vai um por um aí, o que foi trocado, o que não foi, e aí façam as suas análises e julguem por vocês mesmos. Né? Nós estamos usando essa tradução aqui. Então, o primeiro capítulo, Kardec vai perguntar assim, ele vai fazer um monte de questionamento. Esse monte de questionamento, né, é que se deve considerar, é o que ele vai desdobrar nisso. Então, podemos considerar o Espiritismo como uma revelação, né? Podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Nesse caso, qual é o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? A quem e de que maneira ela foi transmitida? A doutrina espírita é uma revelação no sentido litúrgico da palavra, ou seja, em todos os pontos, o resultado de um ensino oculto vindo do alto. Olha o que ele fala aqui para nós, hein? Em todos os pontos, como um resultado de um ensino oculto vindo de Deus, do alto. Ela é definitiva ou suscetível de modificação? Como é que é? Trazendo aos homens uma verdade absoluta, a revelação não teria como efeito impedi-los de usar suas faculdades? Qual a participação do homem nisso? Né? Já que os pouparia do trabalho da pesquisa? Porque se eu estou recebendo uma graça divina, que participação que eu tenho? Qual pode ser a autoridade do ensinamento dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? São todas perguntas, conjecturas, que Kardec já está falando no primeiro item. Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é outra coisa senão a do Cristo, já conhecido? Isso aqui é a conclusão do Livro dos Espíritos. Ele está voltando aqui. Quais são as verdades novas que eles nos trazem? O homem precisa de uma revelação? Não poderia encontrar em si mesmo, em sua consciência, tudo o que necessita para se conduzir? Então, essas são as questões que devemos considerar. E aí ele vai entrar na obra, né? E aí ele fala assim, vamos definir primeiro o sentido da palavra, o que é revelação. E aí ele vai no capítulo, no item 2 aí dos caracteres, vai falar que o revelar, né, deriva do latim, velum, significa remover o véu, né? Literalmente é isso. No sentido figurado, é descobrir. A ciência física nossa, material, ela descobre, ela revela coisas que estavam ocultas. Ela não cria nada, ela é uma reveladora de alguma coisa que a gente não compreendia.
Então, a Sabe o que ciência... eu acho, Arthur, que a gente poderia fazer nesse ponto? Porque ele colocou várias perguntas, né? Voltar no slide da pergunta e a gente debater um pouco sobre isso, nesse sentido que cada um acha antes de ler mesmo. Quem não leu ainda, né? Se tem alguma ideia que gostaria de colocar a respeito dessas perguntas, alguma concepção que já tem, né, das outras leituras, ou que entendeu quando leu esse capítulo. Eu acho interessante a gente abrir aqui para, de repente, a gente conversar a respeito das perguntas, porque praticamente é tudo que a gente vem conversando, né, até agora. A gente já falou bastante até desse conteúdo, né? Eu acho que se alguém quisesse participar, acho que seria legal, né, Ou uma sobre essa dúvida, alguma questão. coisa, uma colocação, né? É, exatamente, né? Por exemplo, nós podemos considerar uma revelação, o que que a gente acha, antes de ver a resposta, né? Eu acho que sim, né? Com certeza, né? De uma certa maneira, uma revelação. E o caráter, né? Um caráter religioso, um caráter científico, em que se baseia a autenticidade, né? Por que que a gente pode dizer se essa revelação ela tem realmente um fundamento, né? Da onde vem o fundamento dela, né? E a revelação da onde que é, né? Exato, É dos espíritos superiores, é dos espíritos inferiores, é de Deus direto? Deus Como é que direto, é? Da onde exatamente. que é? Quem que é essa pessoa? E o sentido litúrgico, né, da palavra, em todos os pontos do resultado de um ensino oculto, vindo do alto, né, oculto, né, realmente já era uma coisa que já vinha sendo dada à humanidade ou algo que iria se descortinar ali pela primeira vez, né? É susceptível de modificações, né? Pelo que a gente vê, sim, é uma ciência, uma filosofia evolutiva, né? De acordo com o progresso do homem, trazendo o homem uma verdade absoluta? Não, né? Porque se a gente está falando de questões que ainda vão ser analisadas pelo próprio homem, pelo seu progresso, não é absoluto, né? Não vai trazer algo que é incontestável, né? E impede de usar as suas faculdades, ou seja, os espíritos vão trazer coisas aí que a gente ainda não tem a menor ideia e eles já vão sair revelando tudo sobre tudo? Não, né? Não é essa a proposta também, né? Eu acho que se alguém quiser falar sobre as perguntas, acho que é legal, porque é um momento que a gente pode parar para refletir, né? Antes da gente ler, porque aí quando a gente vai ler, né, já lê com outros olhos, né? Acho legal, se alguém quiser comentar aí, fiquem à vontade. Eu não estou vendo a carinha de ninguém hoje. Hoje o povo tá todo assim, tímido. Gente, não fiquem tímidos. É legal assim que participa, porque a gente participando, né, e interagindo, a gente vai conseguindo entender até melhor, né? Quando a gente fala, a gente se ouve também, né? E pode falar besteira, porque ninguém sabe tudo, então a gente quer mais é conversar, né? E ouvir também a opinião de vocês sobre essas perguntas. Ninguém se pronunciou, então vamos lá, vamos respondendo as perguntas, né? Ele vai falar da revelação, o que que é, né? O que que significa, né? Que é remover o véu, né? É descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Com essa tradução, né? Tudo que a gente não conhece nos é revelado. Então, nossos pais nos revelam coisa, os nossos professores nos revelam coisa, a ciência revela coisa. Por isso que ele fala aqui, ó, desse ponto, empregar-se em relação a todas as coisas ignoradas, que é divulgada. A toda ideia nova que nos coloca a par do que não sabíamos. Então, desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações. E aqui é um conflito, porque a igreja, né, quando você tem a coisa dogmática, revelação para eles é só o que está
na Bíblia, ou só o que o profeta falou, né? Se você for pegar, por exemplo, Maomé, né? São palavras incontestáveis. Se ele falou qualquer coisa, mesmo incongruente, a pessoa está lá executando fielmente na fé cega e na obediência passiva. É Né? regra, né? Regra imposta, né? É uma ordem, né? É uma lei, é um negócio assim, mandou fazer. E Executa. teve, acho que a sua função, né? Como a gente viu, tudo tem a sua função, né? Em determinado momento, dessa maneira, era o que precisava a humanidade, né? Aí, conforme vai Mas mudando. só tomando cuidado, assim, na verdade, se a gente vai pegar no leito de morte o profeta falar, olha, há 14 séculos atrás, né, matem os judeus e os cristãos porque eles estão, né, eles contaminam o planeta. Então, é uma coisa assim, nós precisaríamos passar por isso. Mas, né, Você fala de Maomé, né? mesmo um mal pode resultar num bem. Então, não é porque nós estamos ali e simples e ignorantes que nós precisamos também estar ali, né, passar pela fieira do mal. Vai acontecer, é natural, mas não é uma fatalidade. Acaba acontecendo, mas isso não é um determinismo e nenhuma ordem divina. É simplesmente um desvirtuamento, né, do que seria uma boa revelação. Que é Tem o que o Kardec. aquele livro, não sei se você conhece, você já deve ter lido, Arthur, do A Caminho da Luz, né, do Chico Xavier, que ele fala bem desse ponto, né? O que houve com algumas religiões que a própria pessoa que viria, né, para ajudar, ela acaba atrapalhando porque ela cai nas tentações, né? E é legal, vamos entrar na outra película aqui, porque eu não vou adiantar, mas só para ver como o Santo Agostinho é atual. Ele vai falar assim, ó, então, desse ponto de vista, todas as ciências revelam alguma coisa. A astronomia revelou o espaço sideral, e ele vai falando aqui, né? A química, as leis de afinidade, a fisiologia, a função do organismo, etc. Né? Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão recortando alguma coisa que estava oculta e estão revelando. Agora, o que Kardec vai chamar a nossa atenção, né? Que o caráter essencial de toda a revelação deve ser a verdade. Então, nós não podemos pegar uma revelação do espírito que está tentando nos enganar, ou que está trazendo uma mentira, que está trazendo um afastamento, né, das qualidades que nós damos conta de ter de Deus. Porque se nós estamos fazendo isso, no exemplo aí da orientação de matar aí judeus e cristãos, isso está certo ou está errado? Né? Uma pergunta básica do que teu sim seja sim, teu não seja não. Talvez se Então, essas pessoas vissem a questão da universalidade, veriam que os espíritos em geral, né, não iriam dar esse tipo de conselho, né? Um conselho de um não é um conselho do outro. mas olha como é profundo. Nós não, se nós lermos qualquer coisa, seja da matéria, ou seja da ciência material, da ciência espiritual, nós não podemos aceitar como uma revelação aquilo que foge, num primeiro olhar, da verdade. Porque senão nós estamos aceitando uma falsa interpretação. Então, revelar um segredo é conhecer um fato. Mas isso é importante, né? Que hoje, com tanto texto que a gente recebe, né, de espírito, como é que a gente faz essa verificação? Não é? Se é ou não uma revelação? Como é que você propõe, Arthur? Como é que a gente verifica, né? Veja que a bem, gente usa? revelação tudo é. Olha, um segredo, né? Revelar um segredo é conhecer um fato que estava oculto. Se esse fato é falso, não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Então, percebe? Nós vamos ter que ter o trabalho, e aí é que insere a nossa... não é nada
de graça do céu. Nós vamos ter que filtrar tudo isso, né? Por isso que o Espírito de verdade vai falar assim: espíritas, amai-vos. Segundo mandamento, instruí-vos. Porque se nós não tivermos instrução, nós não vamos conseguir desenvolver a moral. A capacidade, né? De A capacidade analisar, de né? discernir. Porque o que é moral? É a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Mas o que é a moral do Cristo? O Cristo fala assim: ide e não peques mais. Onde está a capacidade de analisar o bem e o mal? É interna. Se a moral do Espiritismo é a mesma moral do Cristo, quem que tem a capacidade de analisar e avaliar o bem e o mal? Eu vou saber se aquilo é bom ou mal para mim. O açúcar, para mim, faz mal. Para minha filha, com 18 anos, está fazendo bem. Verdade, é o ponto, Sal, né, para de mim, vista. eu preciso. Minha mulher já não pode com sal. Então, essas coisas, não dá para ter regra universal, porque cada um é um. Cada um tem um histórico, né? E cada um... que sabonete que eu vou usar? Sei lá. Porque o sabonete que é bom para mim, não é bom para ela. Então, essas coisas, elas são... elas são individuais, né? E uma coisa que faz mal para alguém não necessariamente vai fazer mal para o outro. Então, esse negócio cada um vai ter que ver o que dá conta dentro do processo evolutivo para interpretar o que é falso e o que é errado, né? E é uma coisa que precisa desenvolver. Vou contar um caso aqui, né? Que não tem nada a ver, mas tem a ver, né? Acho que vale a pena. Cheguei aqui para almoçar outro dia, essa semana, e minha filha ia fazer uma redação e estava lá. O tema era a violência, a guerra dos sexos. Eu falei, beleza, me ajuda aqui, o que você acha? Eu falei, bom, vamos lá. O que provoca a violência? O que gera? Vamos Kardec, né? Eu peguei. Analisem, remonte os efeitos para achar a causa, né? Bom, quem que gera a violência? É a diferença do ser? É a diferença nossa, né? De cor, etnia. É isso que gera violência? Porque subliminarmente é isso que induz. Então, aquilo é uma verdade ou é um sofisma? Né? Como que a gente sai desse engodo? Então, olha, o que gera isso? Se a gente tem a alma para considerar, a gente vai para um caminho. Se a gente não tem alma, a gente vai para outro caminho. Então, as coisas são tão embaralhadas hoje na nossa sociedade que eu acho que a doutrina espírita ela é essencial para nos despertar. A função de destruir os conceitos materialistas, né? E realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Ela ajuda, né? Mas ela não é, eu acho assim, não é essencial para todos, né? Que nem a gente falou, não é uma generalização. Tem Não, pessoas que são até ateias, né? Tenho uma amiga que não acredita em Deus, mas ela tem uma conduta moral muito proba, né? Então eu sempre me admiro, porque eu falo, por não acreditar, né? Você escolher as coisas certas e viver a sua vida, né? Dessa maneira, né? Tendo consciência e responsabilidade é o principal, né? Muitas vezes a gente tem o estudo, né, do espiritismo, mas a gente não consegue, às vezes, ter uma capacidade de responsabilização, né, sobre os nossos atos, né? Que nem Mas você falou, é por uma isso que questão tem que racial ou de cada... gênero, né? Ou é uma questão de individual, de responsabilização pelos próprios atos, né?
É uma questão Ele que envolve é um tudo problema isso. muito mais interno, né, do que uma coisa externa. Como se aquela coisa externa gerasse uma violência interna. E isso Sim. é uma coisa muito misturada, né? Então, ali está revelando uma verdade ou não? Aí nós vamos ter que julgar. E assim, eu só estou levantando pontos para a gente poder ver a problemática, né? Muito legal, da gente poder Como é que está? discutir mais Hoje, amplamente, né? essa semana, o Supremo votou 9-2 que religião tem que ficar fechada. Sim. Qual é a intenção por trás? Ah, isso é uma verdade? Eles estão próximos da verdade ou estão afastados da verdade? Bom, cada um vai defender uma coisa, outro vai defender outra. Nós, no nosso entendimento individual, nós vamos fazer o nosso julgamento, né? Então, vai ser uma revelação? Essa legislação, ela está mais próxima da de Deus ou está mais afastada? E assim a gente vai, né, construindo a nossa verdade e a nosso interagir no planeta. Então, toda revelação que for desmentida pelos fatos deixa de ser revelação. E no caso de ter sido atribuída a Deus, considerando que Deus não mente, que Deus não se engana, não pode emanar dele, de modo que deve ser considerada produto de uma concepção humana. E esse caractere terceiro, ele já vai chocar com a leitura de alguns segmentos, não são todos, né, mas de alguns segmentos dogmáticos que vão ter aquela leitura da Bíblia ou do Talmud, ou lá do que for, né, de cada religião, como aquilo é uma coisa incontestável, proibida de analisar, de questionar e de raciocinar em cima. Você pega, é uma regra para ser aplicada, né? É uma lei para ser cumprida. Então, isso é esse caractere terceiro significa que nós não podemos aceitar nada sem passar pelo crivo da lógica, da razão, da universalidade dos espíritos, se for revelação. E olha que legal, da ciência nossa hoje nessa briga, nós teríamos que realmente estar discutindo cientificamente, passando pela universalidade dos melhores ensinos, dos melhores papers, dos melhores trabalhos, para poder ver qual está mais próximo da verdade. Mas, né? Então, olha como a gente já tem potencialidade para andar mais rápido, né? Mais correto, mais alinhado. Mas forças de interesses outros puxam-nos para vários lados. E não precisamos sair dentro da doutrina espírita. Quantos livros são publicados que desprezam esse item 3 aqui? Por exemplo. Márcio, quer falar alguma coisa aí? O Lorival entrou, Crispim, vai ajudando aí. Quer contribuir com outro olhar também, não precisa concordar, não. Aliás, Kardec fala para questionar. Lorival, quer falar? Bom, boa noite a todos. Tudo bem, eu cheguei meio atrasado, estou um pouquinho fora do assunto, desculpe, não tenho opinião. Nós estamos lendo aqui, Lorival, depois nós estamos colocando os caracteres, que é o primeiro capítulo da Gênesis. Kardec deu tanta importância a esses 62 características que ele colocou na Revista Espírita de 67, aí ele inseriu na Revista Espírita de 68, aí ele soltou, em fevereiro de 68, um exemplar, né? Uma brochura só com os caracteres, e depois ele inseriu na Gênesis. Então, ele fez 4 inserções disso que nós estamos começando a ler aqui, que são os caracteres, nós estamos no 3º, indo para o 4º, né? Da Revista Espírita, né? E ele vai fazer um alerta que tudo que a gente for formalizar enquanto característica dos espíritos
não pode contradizer esses princípios que seriam os princípios basilares. Então, é nesse capítulo aqui que a gente está. Então, o que Kardec vai falar no item 4? Qual que é o papel do professor perante os alunos, se não de um revelador? Ele ensina o que não sabe, o que não teria tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmo. Porque a ciência é uma obra coletiva dos séculos, de uma multidão de... Fecha a porta aí para mim. Então, eu acho que a coisa é bem complicada, né? Porque nós somos, cada um de nós, um universo à parte, independente, interligados, mas muito independentes entre si, né? E aí que é bonito, né, Lorival? Porque a diversidade de cada um é que traz a beleza da criação, né? Cada um é um, né? Cada um tem as suas características, cada um tem as suas qualidades, cada um tem o seu desenvolver para conquistar, né? E você falou uma coisa importante, né? Que juntando com o que o Lorival falou, é que nessa individualidade, cada um cresce de uma maneira, né? Como é que você vai fazer regras generalistas, né? Impor às pessoas se existe essa questão da individualidade, né? Você não vai conseguir. Uma regra pode ser boa para uma pessoa, né? E ela ter uma coisa positiva disso, mas para outra ser péssima, né? Então a gente nunca vai poder entrar nessa questão de dar a obediência cega como uma maneira de evolução, justamente por causa disso até, né? Da individualidade, né? Como é que vai ser assim, né? A evolução. Boa noite. E eu acho que essa individualidade, ela vem para um complementar o outro, né? Porque senão ficaria estável, né? Na mesmice, não haveria evolução se não fossem as diferenças, né? E eu acho que as revelações vêm conforme a nossa evolução, né? Tudo tem o seu tempo. Então, a nossa capacidade é limitada. Então, eu acredito que, assim como as coisas vêm de acordo com a nossa evolução, logicamente elas vão mudando, né? O que a gente acha hoje, talvez lá na frente tenha alteração, tenha alguma mudança, alguma revelação, e isso passa a ser diferente, não errada, né? É o certo nesse momento, né? Para aquilo que a gente precisa. Talvez lá na frente possa ter alguma mudança, não sei se eu conseguir expressar bem os meus pensamentos. E é isso, né, Márcia? Porque se você estiver fazendo na palavra do Cristo, né, de todo o coração, de toda a tua alma e com todo o teu ser, né, que é usando todas as tuas potencialidades, que você dá conta de perceber e com boa intenção e ajustando o melhor, independente da consequência que você fizer do teu ato, você teve uma oportunidade tentando acertar. E isso agora, as nossas ações, quando a gente tinha 10 anos de idade e hoje, é completamente diferente, né? E daqui 3 vidas para frente, também vão ser diferentes, a nossa compreensão. Então, isso eu acho que é o bonito, porque é o processo de Jesus, é o processo da cooperação, da colaboração. Então, a diversidade, ela não significa que a gente não possa estar numa unidade de princípio, estar numa unidade de princípio em Deus, unidade de princípio no bem, unidade de princípio né, de fazer o correto, é uma coisa. Agora, querer que todo mundo seja uniforme, tudo igualzinho, isso é assim, é matar o processo de livre-arbítrio, de independência, de autonomia, de qualquer coisa que nos caracterizam como ser humano constituído de alma. Por isso que assim, às vezes perdão. E às Não? vezes o que é certo para mim não é certo para o outro, porque cada um tem o seu tempo, o seu conhecimento, as suas convicções,
Então, às vezes, o que é certo para mim não é certo para o outro, o que é a verdade para mim não é a verdade do outro, né? E aí, o gostoso, né? Eu acho isso gostoso, de você procurar entender, né? A verdade do outro, não aceitar, mas procurar entender para poder ter a sua formação, né? E aí vai crescendo, porque a ciência é uma obra coletiva dos séculos. O nosso desenvolvimento também, né? Porque a hora que nós só vamos crescer em verdade, a hora que nós estivermos dividindo as qualidades que nós temos, seja qualidades mais fisiológicas ou qualidades mais morais, né? Que vai depender da nossa evolução. Agora, eu só vou ser feliz a hora que eu conseguir dar a contrapartida disso, né? Quando eu vou estar feliz enquanto qualidades da alma, né? Se minha filha sarou de uma pneumonia que ficou aqui uma semana e aí dá um trabalho do cão, não dorme, sai correndo, quer dizer, o que é a felicidade? É você conquistar aquilo que a gente jogou de toda a alma para um objetivo comum, que nesse caso aí que eu dou um exemplo, era uma cura de uma doença, por exemplo, né? Então, agora, isso não é facilidade, isso não é conforto, né? Uma criança que está ali com cólica, 4 horas da manhã, é gostoso. Não, ela traz resignação, ela vai trazer uma série de exigências, né, de esforço nosso, mas a satisfação, a felicidade em si, é a hora que a gente colaborou para a harmonia daquele outro ser. Então, quando eu estou pegando um irmão em desequilíbrio no meio da rua e eu estou fazendo o que ele quer e não o que eu quero, aí é diferente, porque se eu dou um cobertor para ele e ele taca para o chão, eu fico bravo, mas era eu que queria dar o cobertor, eu perguntei para ele, o que você quer, o que você está precisando? Eu tive empatia, né? Então eu estou juntando com a dor do outro. Então, esse processo que o Espiritismo vem falar é um processo de mútua ajuda, realmente, né? E é um processo de conquista e precisa do apoio da diversidade para você construir algo maior. E é completamente contrário a qualquer processo de educação hoje, seja na parte científica, seja na parte educacional. Porque tudo, quem é o mais rápido, quem é o mais sarado, quem decora mais, quem não sei o quê. Então você fica com tudo modelo estereotipado externo, querendo construir e moldar uma alma interna. É uma loucura, mas é mais ou menos o que nós estamos. Então nós estamos num período que, em vez de colaborar, a gente compete, né? Em vez da ciência se juntar para resolver o problema, cada um fica tirando para um lado, né? E quem ganhar mais, melhor, né? E assim é com tudo, né? Não estou falando disso só para... Agora, quem está revelando isso ou não, né? Quem está ensinando, né, a verdade? Porque o que é interessante é que Kardec está colocando que só deveremos aceitar como revelação aquilo que está próximo da verdade. Então, o ensino é, na realidade, a revelação de certas verdades, científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas pelo homem que a conhece para outros que a ignoram e que, sem isso, permaneceriam na ignorância. Mas essa revelação, ela tem que estar de mãos dadas com a verdade, porque senão nós estamos criando falsa esperança, falsa expectativa. Aí nós não estamos libertando, nós estamos aprisionando. Então, essa diferença é o que nós vamos ter que entender. O que é revelação dentro do Espiritismo, o que é ciência física no Espiritismo e o que é a conjunção de tudo isso, o que é o trabalho do homem e o que é o trabalho dos espíritos para a perpetuidade da construção dessas revelações, que, como a Márcia falou, nós estamos ainda na infância. Se o Consolador ficará conosco eternamente, nós temos muito a aprender, nós temos muito que construir, mas nós precisamos fazer a nossa parte também de esforço intelectual para desenvolver as qualidades morais, né?
Acho que é mais ou menos por aí, né, Márcio? Não sei se o Lorival quer colaborar também. Ele está falando, ele quis falar aqui, Lorival, talvez você não pegou, né? A revelação aqui, o que Kardec está trazendo no item 3? O caráter essencial de toda revelação deve ser a verdade. Então, quando a gente deu um exemplo, assim, por exemplo, de alguns, né? Está lá o profeta lá falando que tem que ceifar judeus e cristãos porque eles estão, né, as ervas daninhas do mundo. Quer dizer, se a gente ter isso como uma revelação divina, nós vamos fazer uma fé cega e obediência passiva, ceifando todo mundo. Agora, essa revelação é a verdade ou é a mentira? E aí vai depender da gente analisar o que é o falso e o verdadeiro, né? O que está próximo para que a gente possa aceitar como uma verdade, uma revelação do Espiritismo. Kardec vai pedir a concordância da comunicação dos ensinamentos dos Espíritos, a unidade de princípio e passado pelo crivo da razão, para que a gente possa realmente aceitar como uma revelação do Espíritos, né? Porque o Espiritismo é a revelação dos Espíritos. Se tem um livro, ele colocou para trás, se tem um livro escrito por um médium e por um espírito, nós devemos adotar, em princípio, a opinião de um espírito. Ela é condicionante, né? Ela é alinhada com o espiritismo. Bom, aí não precisamos fazer análise. Se ela foge dos princípios e se ela foge dos princípios, para poder modificar o espiritismo, precisa vir mais informações iguais, passando pelo crivo da razão, da lógica e aliado com a ciência nossa, do nosso trabalho, para que a gente possa reformular ou acrescentar qualquer coisa dita como revelação com caráter de verdade que os espíritos estão nos trazendo. Então, esse cuidado, né, que Kardec pede para que quando a gente for interagir no planeta com o encarnado e com os desencarnados, é avaliar tudo, analisar tudo, né? E tomarmos a decisão que a gente acha melhor, que é o que a Márcia falou, o que é bom para mim, né? Não é bom para o Lorival, não necessariamente, né? Eu posso... Eu dei um exemplo aqui, eu não posso comer açúcar, né? O Lorival também não. Então, essa verdade é a verdade para nós dois. Agora, mas o sal, para mim, não tem muito problema, mas para minha mulher, ela já não pode. Então, o que é bom para mim, não é bom para ela. E assim, a gente estava dando esse exemplo, viu, Lorival, para ajudar aí a linha de raciocínio. E Kardec vai continuar aqui, né, no 5, né? O professor só ensina o que aprendeu, é um revelador de segunda ordem. Já o homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador de primeira ordem. Então, aquele que cogita, aquele que faz as análises, aquele que tira alguma coisa de si mesmo, que é o homem de gênio, ele é um revelador de primeira ordem. O professor é um revelador de uma coisa, de outra, que já está sacramentada, mas eu não conheço. Então, ele é o professor me revelou aquela obra, aquela doutrina, aquela ciência, mas não é do professor, não é de domínio dele, é daquele que descobriu. Então, nós vamos ter revelador de segunda ordem aqui na orientação de Kardec, e o homem de gênio é o revelador aqui de primeira ordem. Então, esse carrega a luz que pouco a pouco se difunde. O que seria a humanidade sem a revelação dos homens de gênio que apareceram de tempos em tempos? Então, Deus, para impulsionar... Oi. Desculpa. Não. E aí eu fico... Aliás, é 9h06. A gente comenta aí e para por aqui, que eu nem vi a hora. É rapidinho, só uma dúvida que eu tenho, né? Como a verdade, ela sempre, né, muda de acordo com a nossa evolução, né?
Será que a gente, eu não sei se alguém tem essa resposta, que em algum momento essa verdade ela vai ser plena, né? Essas revelações vai chegar um momento em que ela não vai ter mais o que ser revelado e a gente vai chegar todo mundo num nível em que, pronto, acabou, era isso e não tem mais nada. A hora Eu que Ô, eu acho. acho, Márcio, a hora que a gente Deixa eu chegar falar. em Deus, né, e formos nos juntarmos a Ele, com certeza não vai ter mais nada que a gente precisa que seja E será que revelado. mesmo assim não continuaremos evoluindo? Mas É, deixa o Lorival. Ou esse Lorival. pensamento é meio fala, que Lorival. é o seguinte, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, tenho já nos meus 71, a gente aprende sempre. Eu aprendo, às vezes, com um netinho de 3, 4 anos. Todo dia a gente está aprendendo coisas novas. A evolução, com certeza, ela é contínua. E aí, né, Lorival, pegando a carona que você está falando, se Deus é infinito, infinitamente bom, infinitamente justo, e nós somos circunscritos, né, nós temos uma limitação, nunca nós vamos chegar na plenitude 100% com Deus. Então, dentro dessa lógica, né, claro que o Cristo ele tem muito mais, como que nós vamos nos igualar a Deus? Nunca. Então, essa expansão de crescimento, né, Lorival, ela vai ser contínua. Porque Eterna. como é que nós vamos falar? O dia eu chegar igual a Deus, bom, então eu Então é acredito. Ele. E Kardec faz essa simulação, né, que nós temos essa limitação. Né? E até ele dá uma. Quer dizer, nós temos uma distância infinita. Né? Então, isso é a beleza, porque nós nunca vamos cansar de aprender. Então, nós somos, olha que interessante, nós somos insaciáveis por natureza. Se eu calibrar para o mal, eu estou ferrado. Por isso que o cara não para de roubar. Vai ser O cara não mal para de matar. insaciável. Ele vai ter que cansar disso, porque assim, o mal cansa, né? A espiritualidade fala, por quê? Porque nós somos. Então, quando a gente calibrar para o bem, eu não vou cansar de aprender, eu não vou cansar de fazer o bem, eu não vou cansar de amar, não vai caber isso. Por conta que a referência é Deus. Então, claro que eu vou me completando cada vez mais com ele, completando cada vez mais com ele. Nós vamos ver isso nos caracteres, né? Que a matéria e o espírito são indissolúveis. Né? Isso nós vamos ver nos caracteres, que é uma coisa que tem várias teorias. Olha, o espírito vai perder o perispírito. Bom, vamos cenas para os próximos capítulos, né? Mas é uma coisa assim. Deus está para lá de tudo isso aí, né? Então, né, Márcia, assim, nessa paralela, eu tinha essa dúvida que vai também. mudar essa distância, né, Arthur? A gente Não, pode perfeitamente. né? Mas é uma coisa, mas nós nunca vamos parar de crescer nesse sentido, né? Então, Jesus, sei lá, a hora que nós tivermos no estágio dele, ele está lá para frente e vai saber para onde vai isso aí. Aí também minha cabecinha não dá conta, né? Está longe, né, da gente. Não dá para transpor isso. Não Posso vou até aí. colocar uma imagem agora para a gente dar uma relaxada e fazer a oração final? Que Faz achei. oração. Então Então vamos vai, lá. Espera pode só um fazer. minutinho que eu vou tentar fazer o negócio, porque eu não sou uma pessoa que entende muito aqui disso. Deixa eu ver se consigo. Opa. Vocês estão vendo a imagem? Sim. Sim, apareceu. Então, beleza, eu coloquei a imagem, né, para fazer a oração final. Então, nesse momento, né, que nós possamos todos nos relaxar e estarmos, né, mediante Deus, com a nossa oração final, agradecendo a Deus pela essa oportunidade de estudo, de aprendizado, e olharmos para nós mesmos, para o nosso interior,
refletindo aquilo que mais precisamos encontrar nesse momento, que mais precisamos modificar, toda essa transição pela que passamos aqui na Terra, que possamos nos interiorizar e compreender o verdadeiro significado do amor de Deus em nossas vidas. E assim nós agradecemos e rogamos aos benfeitores, aos nossos amigos espirituais, que estejam conosco durante toda essa semana, trazendo para os nossos lares e para nós mesmos a renovação espiritual, o fortalecimento mental e físico, e assim terminamos a nossa reunião de hoje. Agradecidos que estamos e pedimos a permissão para o nosso encerramento. Que assim seja. Deixa eu ver agora onde eu paro aqui o stop, peraí. Da próxima vez você solta a música também para ficar bom. Você sabe que eu não consegui, viu? Eu não sei se... Porque era para fazer isso, para ficar mais relaxante, aquela musiquinha. Eu queria fazer no começo, né? Porque eu acho que a gente vem, né, do dia a dia mais tenso, né? Não E no precisa, começo... o Arthur tem um violão ali do lado dele, eu tenho certeza. Ah, então pronto. O Arthur, no começo da nossa reunião, você faz assim uma musiquinha para nós, para a gente relaxar, para a gente entrar na vibe da nosso estudo.